dos vídeos assim mais pedidos por vocês pra falar um pouquinho mais assim sobre a adolescência, ser mãe de adolescente. Eu e minha amiga Sirlene do canal Toque Materno, então a gente se uniu pra fazer esse vídeo, né, pra vocês, pra poder explicar um pouquinho como que a gente, né, tá superando, como que estamos fazendo fase a fase, como que está sendo, né, apesar que somos ainda, creio eu, jovem, mas já temos temos filhos, né, já na pré-adolescência e na adolescência. O meu já tá, assim, definitivamente já é um adolescente. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a minha relação com o Giovanni. Eu sempre tô aqui, tô falando, tô mostrando ele, mas assim, eu acho que falar sobre, né, uma mãe relatando sobre um filho, como que é a adolescência, eu acho que eu nunca parei pra conversar aqui sobre isso com vocês, e vocês sempre me pedem isso, né, como que é. Tem algumas mães que sempre estão falando nos meus comentários que elas estão passando por fase ruim, ou que a fase, elas não estão sabendo lidar com essa fase da adolescência. Então, eu e minha amiga Sirlene, né, quem não conhece o canal dela, corre lá depois que vocês verem esse vídeo, corre no canal dela, vai lá dar uma olhadinha. Ela tem uma menina, ela vai falar sobre a diferença que ela teve, que ela está sentindo com a filha dela, a Rafaela. E eu vou falar do meu, que é um menino, né, mãe de menino, e que eu estou passando sobre essa fase de adolescência, que eu vou dizer já logo de cara pra vocês que não é nada fácil, não é flores do jeito que vocês vê aí nos vídeos, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Gente, não ligue, eu já vou falar logo de primeiro, se vocês ouvirem barulhos, eu tô aproveitando, assim, um tempinho que o meu marido, ele tá lá fora com as crianças brincando, o pouquinho que resta da luz do dia também pra poder gravar esse vídeo pra vocês, então relevem, ok? Vou compartilhar aqui com vocês, então, uma das perguntas que eu sempre vejo que vocês estão colocando, que são fases e fases. Eu vou começar, então, com as fases bem legais, né? Que é quando nasce, que a criança você domina, você coloca a roupa que você quer, você, né, faz tudo por ele, você escolhe a alimentação, mas vai chegando um tempo, vai crescendo, e essa fase, eu creio que vai mudando lá para os 6, 7 anos, que eles já começam a ir pra escola, que eles já têm, né, seus amiguinhos, que eles já começam a mudar um pouquinho de personalidade. E tudo que você passou até agora pros seus filhos, até mais ou menos uns 12 anos, eles vão guardar isso daí pro resto da vida. A honestidade, o caráter da criança, você vai fazendo, a mãe que vai modulando. Vai chegar a fase, sim, da rebeldia, que eu acho que passa por todo mundo passa. Eu passei por essa fase da rebeldia, só que calhou também logo eu ficar grávida, as coisas mudaram. Eu engravidei do Jun, o Giovanni, ele tinha 8 anos, então já meio que ali a gente, um pouquinho a gente sim, se distanciamos, né, porque éramos muito grudados um com o outro, mas ele sabia que tinha um bebê, na mente dele ele sabia que aquele bebê tinha que ter os meus cuidados, então ele ficou um pouco mais apegado com o pai, que eu acho que é uma fase super natural, a criança se apegar com o pai nessa hora que a mãe está tendo outro bebê. Foi uma fase assim bem curta. Logo depois também comecei a trabalhar, o Jun, né, ele foi pra creche, eu comecei a trabalhar, mas eu parei e comecei a trabalhar num outro tipo de serviço que eu iria ter mais tempo pros dois, tanto pro Giovanni quanto pro Jun. Eu sempre sou muito preocupada nessa parte assim de doar o meu tempo pros meus filhos. Eu acho que por isso que me mexe bastante em relação de trabalho, então por isso que eu quebro muito a minha cabeça. Eu faço um pouquinho aqui, eu faço um pouquinho ali, mas eu tenho esse tempo de qualidade com os meus filhos, eu posso curtir ele, e graças a Deus eu estou conseguindo encaixar tudo isso, né, e dar atenção para eles, e também trazer, né, ajudar financeiramente aqui dentro de casa. Não é fácil, eu acho que muitas mães passam por isso, mas é só a gente colocar e focar, assim, qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, você dá condições para sua família, você tá junto da tua família. Então foi isso que eu foquei. Sempre quis ser mãe, vocês sabem disso. Eu sempre priorizei essa parte do meu trabalho coincidir com o meu mãe de ser. Então eu só queria explicar isso. Nós não somos ricos, não somos milionários, tá? Muito pelo contrário, a gente rala muito aqui. Eu fico até 2, 3 horas da manhã editando vídeo pra vocês. Eu faço tradução, eu vou pra escola dar aula, alguém me chama, eu tô na tradução, às vezes eu já tô no telefone fazendo um outro tipo de tradução também. Então a minha vida é muito louca, mas eu estou perto dos meus filhos e isso daí é o que importa. Mas só queria dar esclarecer um pouquinho essa
essa dúvida de vocês, porque acho que muita gente às vezes devem perguntar, a vida dela é fácil porque ela não trabalha assim 8 horas, 12 horas dentro de uma fábrica, mas não, gente, às vezes a gente trabalha até muito mais, porque temos que fazer todas essas tarefas, dar conta da casa, dar conta da comida, dar conta dos filhos, dar conta de todas as responsabilidades, né, do trabalho, da jornada de trabalho, e eu tenho muitas, eu tenho agendamento, eu tenho pessoas para cuidar, não são peças, não também que o meu serviço é a mais que o de vocês. Só queria explicar essa parte para não ficar essa dúvida e não ficar pairando também, falar, puxa, ela é rica, ela é milionária, por isso que, muito pelo contrário, ok? Somos iguais. Eu e você que tá aí atrás, somos todas iguais, não tem diferença nenhuma. Voltando pro assunto, eu acho que a mudança de comportamento do Giovanni, que estamos falando, né, do assunto da adolescência, eu notei assim que ele mudou muito, muito mesmo a partir dos 11 anos de idade, que ele começou a ficar um pouquinho mais distante, que ele preferiu assim mudar algumas coisas, dava opinião com as roupas dele. E por ele também tem os seus amigos japoneses que tem um certo tipo de comportamento e os brasileiros têm outro. Eu já falo logo de início que eu acho que os japoneses eles têm um comportamento muito mais assim crianção, vamos dizer assim, né? Foi isso, gente. Eu acho que o Giovanni, assim, ele mudou bastante a partir dos 11 anos de idade, foi que deu o início pra adolescência bater aqui na minha porta. Quando ele era bebê, assim, eu posso falar pra vocês que quando ele era bebê, ele é uma criança super doce. Ele sempre foi muito quietinho, ele nunca foi uma criança, assim, de dar pulos de alegria e se estrupiar todo igual o Jun, é? Ele sempre foi uma criança quietinha. Eu lembro que quando ele aprendeu a sentar, eu colocava ele sentadinho, assim, ele ficava quietinho. Ele não era daquelas crianças de sair se aventurando, mas ele é uma criança super fofa, meiga, alegre e muito comunicativo. Ele falou mamã com 6 meses, pra vocês terem uma ideia. O Giovanni, ele foi uma criança bem rápida pra aprender a falar, pra aprender a andar com 9 meses. Gente, eu não acreditava, aquele toco de criança para 9 a 10 meses andando, correndo praticamente dentro de casa. É uma graça. Pena que eu não tenho nada registrado dessa época, porque a gente não usava tanto assim. Usávamos celular, só que com esse negócio de troca-troca celular acabou se perdendo. Eu não consigo mais achar. E todas as filmagens que eu fazia com a minha filmadora, na época eu usava filmadora, eu mandei tudo pro Brasil, gente. Fotos da época que a gente foi pra Disney, das nossas viagens, das nossas férias, tá tudo no Brasil. Acho que eu mandei uma caixa de álbuns pro Brasil. Meu marido, ele levou pro Brasil, tá tudo lá, essas fotos. Era muito fofo, muito fofo. Bom, muita gente pergunta, assim, sobre a timidez dele, né? Ele sempre foi uma criança muito espontânea, mas, porém, ele sempre foi muito recatado, não só na frente das câmeras, mas com qualquer um, assim, vem aqui em casa. Ele sempre foi uma criança, assim, muito, assim, reservada. Eu acho que isso daí é da natureza dele, porque o meu marido também, ele sempre foi assim, ele é assim, meu marido, por isso que ele não aparece nas câmeras aí pra vocês, mas vamos esperar, um dia ele aparece, ele dá o ar da graça aí, mas por enquanto só é a mão dele mesmo. Mas o Giovanni, ele sempre foi muito tímido, mas eu acho que chegou ao extremo da timidez, de não querer sair. Ele, assim, meio que se isolou e ficou um pouco quieto, acho que a partir dos 13, 14 anos. Essa fase foi assim, eu acho que 13, 14 anos, que é a fase que ele tá agora. Eu posso dizer pra vocês que ele já tá indo ele já vai completar 15 anos, né, logo logo. Vejo uma fase assim super, são poucos meses, mas que dá uma diferença enorme no comportamento dele. Ele tá com mais, vocês podem até ver nos vídeos que ele tá mais alegre, que ele tá mais solto, que o convívio também com pessoas mais velhas, né, que agora ele vai graduando, ele vai passando, ele tem contato com os senpais que fala, né, com os mais velhos da escola, então vai abrindo um pouco mais a cabeça. Ele tá bem mais comunicativo. Assim, gente, é impressionante. É como meses tá fazendo diferença. Não é fácil, não é rápido. Tem vezes assim que a gente fala, puxa, é muito difícil. Tenha muita paciência. Eu acho que a paciência e a comunicação, você sempre tá conversando com o seu filho e vendo as companhias e vendo o que ele está vendo na internet. E eu acho que isso daí não é invasão de privacidade, é muito pelo contrário, você está protegendo o teu filho de coisas más que pode acontecer. E eu sempre tô explicando pro meu filho, eu sempre falo abertamente com ele sobre namoradas, sobre amizades, sobre interesses, né, e sobre o futuro dele. Então são
são 5 coisas que a gente sempre está conversando aqui dentro de casa para esclarecer as dúvidas dele. E eu já expliquei abertamente para ele tudo que se passa, o que acontece, se ele fazer isso, se ele deixar de fazer aquilo, se ele não correr atrás, né, dos estudos e do futuro, o que pode acontecer, mesmo qualquer um, por um brasileiro, por um japonês, se você não manter o seu foco naquilo que você quer, uma noção do que você quer para o seu futuro e nunca deixar de conversar, né, com o pai, com a mãe, mesmo que ele não queira. Eu vejo que às vezes ele tá um pouco mais retraído, espero, com calma, com jeitinho, com muita brincadeira que ele acaba se soltando, por isso que eu sou bem palhaça com ele. Aí a gente começa a conversar, cria um clima bem melhor, porque adolescente parece que tem bipolaridade, não é possível, porque eles, de repente, né, são os hormônios que estão trocando também, eu entendo claramente isso. A gente sempre tem que manter, conversar, sempre tá explicando todas as situações do que pode acontecer, do que se você fazer, se você não fazer, e é isso que a gente estamos conversando aqui dentro de casa. Também recebi bastante perguntas falando sobre independência. Quando que eu vi a independência dele? Gente, aqui no Japão, desde pequenininho, eles criam independências. A partir dos 6 anos de idade, não sei se vocês viram, né, os vídeos do Jun, ele indo pra escola sozinho, eu com o coração na mão, mas aqui eles pegam a independência muito rápido. Mas eu percebi mesmo que a independência do Giovanni, ele pegou assim com 11 anos de idade, assim que tipo, mãe, não precisa levantar, descansa, que eu vou fazer meu café da manhã. Ele via que às vezes eu tava bem cansada, assim, e ele falava, eu faço meu café da manhã. Lógico que a gente levantava porque eu tinha minhas tarefas pra fazer, mas eu deixava ele fazer sozinho. O café da manhã dele, assim, surreal mesmo, ele fazia as coisas dele sozinho. Ele faz as coisas dele sozinho. Então essa independência dele, eu acho que eu notei muito mais depois. Eu acho que ele não vai lavar louça, guardar louça, só se pedir. Aqui em casa é tudo assim, se você falar, eu faço. E a pergunta que não quer se calar, sobre os crush dele, sobre as paqueras dele. Gente, é um assunto assim que até na escola rola muito, eu não vou mentir pra vocês. Muitas menininhas japonesas aparecem aqui em casa sim, sempre estão conversando, mas é aquela coisa, eles são bem inocentes ainda nessa fase de namoro. Até agora o Giovanni não está namorando, não, ele tá sossegadinho. É lógico que rola assim as paquerinhas, uma aqui, outra ali, mas eu falo pra ele se focar nos estudos, porque agora é a época mais difícil, porque ele vai logo, né, ele já vai prestar o vestibular ano que vem, final do ano que vem ele já presta o vestibular, então ele tem que, tipo, agora só se concentrar mesmo nos estudos. Eu acho que ainda é muito cedo. Aqui nas escolas são bem rígidos, eles não têm, assim, eles não podem ter redes sociais, tal. E se tiver, se eles fizerem, se tiver, nós pais temos que ficar sempre de olho. Pode soar até chato, invasivo, mas tudo que ele olha, né, tudo eu sei o que ele olha, porque, né, dá pra eu ver, tem um sistema que eu consigo ver o que ele olha, o histórico dele, tudo que ele tá fazendo, eu consigo ver as amizades dele. Então, essa fase aqui de adolescente de 14 anos indo pra 15 anos, tá sendo assim mais tranquilo. De 3 meses pra cá tá sendo bem mais tranquilo, no entanto que vocês até notam que ele tá saindo mais nos vídeos. O toque mágico de tudo isso é nós mães e pais sempre amigáveis com seus filhos. Vai ter dias que você vai querer se explodir, vai ter dias que você vai querer desanimar. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo, e se tiver alguma pergunta, né, se encaixe sobre falar sobre adolescentes, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre os adolescentes, o que eu tô passando, a minha experiência. E é isso, eu coletei algumas perguntas e reservei aqui pra vocês e respondi a maioria das perguntas, né, que as mães fazem pra mim aqui nos comentários. Mas se você tiver alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu posso responder pra vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido, e quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de deixar o like, porque ele vai ser o termômetro para eu saber se do próximo vídeo eu faço ou não, contando a minha experiência de mãe de adolescente. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui! I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe.
time is up.